Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre filosofia no Enem. Eu trouxe aqui para vocês o tema, gente, que é o terceiro mais comentado aí nas questões de filosofia do Enem, que é a democracia e cidadania. Mas é importante ressaltar que este tema, né, além do tema ética e justiça, eles aparecem aqui muitas vezes juntos, dentro de questões que compõem ali a gama das questões de filosofia política, tá? Porque tudo isso acaba entrando, tanto a ética quanto a justiça, quanto a questão da democracia, né, da cidadania, tudo isso pode estar encaixado dentro de filosofia política. Antes de passar para a nossa aula, vocês cliquem aí no sininho, deixa para receber uma notificação quando for postada uma aula aqui no canal, deixa o seu like no nosso vídeo e também se inscreve no nosso canal. Pessoal, vamos começar falando de democracia. O termo democracia, ele significa aqui basicamente governo do povo, porque a palavra demo do grego antigo, né, ela significa povo, enquanto a palavra kratos significa poder. Então seria o poder do povo ou o governo do povo. Essa é a ideia central de uma democracia, né? Onde você tem aqui a participação do que é considerado povo, ou lá no caso da Grécia Antiga, dos cidadãos. Por isso que democracia e cidadania muitas vezes caminham juntas, tá? Acontece que essa origem grega da democracia, ela nos coloca aqui em um tipo de democracia que era exercido lá na Grécia, diferente do tipo de democracia exercido hoje. Mas a filosofia ela está atenta aí a essas questões, essas relações democráticas para explicar melhor para a gente. Pessoal, lá na Grécia, a democracia ela se estendia a poucas pessoas e a gente pode ver que ao longo dos tempos esse conceito de democracia ele vai se ampliando, ele vai ganhando novos contornos. Nós temos, por exemplo, a democracia participativa, né, a democracia representativa, a democracia indireta e a democracia direta. E temos também um meio termo entre as duas aí que seria a democracia semidireta. Pessoal, na democracia representativa, nós temos a eleição, né, de representantes que vão exercer o poder em nosso lugar. Então, os cidadãos elegem um corpo de representantes, por isso que é representativa, tá? Nós temos a democracia participativa, que também é chamada de semidireta. A democracia participativa, ela seria um corpo de cidadãos que elegem os seus representantes, como na democracia representativa, só que além disso, esse corpo de cidadãos pode participar ativamente da tomada de decisões, né, das decisões do legislativo, do executivo, através de assembleias, tá? A nossa Constituição Federal de 1988, ela até permite essa maior participação cidadã, através de referendos, através de assembleias. Isso é porque culturalmente não é muito utilizado aqui no Brasil, mas permitiria sim a nossa Constituição que a gente fizesse, que a gente tomasse uma maior participação. Nós temos, até agora a gente falou, né, de democracia representativa, que ela é indireta, né, porque você não participa diretamente, e dessa participativa, que ela é semidireta. Lá na Grécia Antiga nós tínhamos um modelo participativo de democracia, que era a democracia direta. Para a democracia direta, você não tinha ali eleição, você não tinha nenhum momento eleição de representantes. O corpo de cidadãos, que era muito restrito, eles se reuniam na praça que se chamava Ágora, tá? Em Atenas era o local de discussões políticas, e ali eles poderiam apresentar as suas propostas legislativas e votar ao mesmo tempo nessas propostas, tá? Então o político, né, o cidadão ali da polis, que era preparado para aquela vida política, quando ele tinha uma proposta boa durante a assembleia, ele apresentava a sua proposta, os outros cidadãos iriam votar para ver se aquilo realmente seria legal ou não, se aquilo poderia ser feito ou não, né, se o gasto do dinheiro público poderia ser efetivo naquela ação ou não.
Pessoal, nós temos aqui como conceito de cidadão, como concepção filosófica de cidadão, aquele que participa da organização da cidade, né? Aquele que participa da política da cidade. O termo política, por exemplo, ele origina lá de polis, tá? O termo cidadão, ele tem o mesmo radical de cidade. Então, aquele que participa, que toma parte dentro da cidade, é um cidadão. E nós vemos aí ao longo da história uma ampliação, tá, em alguns momentos, e uma restrição do conceito de cidadania. O conceito de cidadania, gente, ele acaba se restringindo aqui, ele acaba sendo delimitado pelo conceito de soberania também. Por quem é soberano? Se dentro de uma nação o soberano é o povo, nós temos uma cidadania ou a participação na política associada a essa democracia. Se nós temos um conceito de soberania monárquico, em que apenas um monarca é o representante ali de todo o poder, então nós já não temos associação de cidadania com democracia, porque apenas o monarca é o cidadão. Se nós temos uma oligarquia, onde tem uma pequena parcela ali de pessoas que detêm o poder político, nós temos a cidadania restrita àquelas pessoas, tá? Então, ao longo da história, a gente vê ali uma ampliação, às vezes uma restrição, Quando vem uma ditadura, por exemplo, dentro de uma democracia, ela restringe o poder político, e, portanto, ela restringe o conceito de cidadania, ela acaba tirando ali os aspectos democráticos, então a gente vai vendo essa diferenciação ao longo do tempo. Vamos pegar o modelo democrático antigo, democracia antiga, por exemplo, em que havia uma restrição do conceito de cidadania. Por que eu digo isso? Porque os cidadãos, aqueles que podiam participar do movimento democrático e da política, eram poucos. Eram somente homens, mulheres não tinham o direito de participação política, maiores de 21 anos, que tivesse também ali alguma ligação, que fossem livres, aliás, tinham que ser livres, e tinham que ser atenienses, e que tivesse alguma ligação dentro da política que o permitisse participar daquilo. Então, se a gente pega, por exemplo, os artesãos, os comerciantes, as pessoas que precisavam e estavam muito ligadas ao trabalho o tempo todo, elas não podiam participar da política, até por falta dessa ligação e desse tempo, dessa dedicação que ela deveria ter. Tá? Então, a gente vê aqui uma restrição pequena, um pequeno corpo de cidadãos que participa da política. Se a gente for pegar aqui a cidadania romana, dentro do conceito ali de política romana, um pouco depois, alguns séculos depois dessa democracia ateniense, a gente vai ver que em Roma foi eleito ali um corpo de cidadãos que participavam do poder legislativo. Você já tinha o Senado romano, então você já tem uma experiência republicana dentro de Roma. Mas se a gente for pegar o início disso, você tinha somente os patrícios, que eram descendentes ali de uma espécie de aristocracia romana que participavam da política. E a gente vai vendo um desenvolvimento disso com revoluções que vão acontecendo e o corpo do Senado vai sendo ampliado. Na instituição monárquica de poder e nessa concepção monárquica de cidadania, pessoal, nós temos aqui a submissão dos súditos, aqueles que estão sujeitados ao poder de um monarca. Então nós temos essa relação vertical, de governados abaixo de um governante, e o governante é o único que detém o poder de mando, o poder de desmando, a cidadania. Quando você tem uma monarquia absolutista, o monarca, ele é o único que vai tomar partes nas decisões da cidade. E ele exerce também todos os poderes ali, seja no âmbito executivo, das leis, etc. Pessoal, a partir da Revolução Francesa, da Revolução Americana também, nós temos o surgimento aqui de repúblicas democráticas aos moldes aqui que a gente tem hoje, nos dias de hoje, Então, repúblicas democráticas contemporâneas.
Nessas repúblicas democráticas contemporâneas, você tem a ampliação do conceito de cidadania, tá? E com isso você tem também uma tentativa de ampliação da democracia. Vamos pegar como exemplo aqui o Brasil, né? O Brasil, nós temos um sistema eleitoral, sistema político de votação, representativo, democracia representativa, onde nós elegemos governantes, o poder legislativo e tal. O que acontece? No Brasil, todos, né, a partir da Constituição Federal de 1988, todos podem votar, todos podem participar, todos podem ter essa livre associação política, todos podem participar ativamente da política, podem se candidatar, desde que cumpram alguns pré-requisitos, mas podem, né? Se a gente pega, por exemplo, até 1930 aqui no Brasil, você tinha uma restrição maior, porque as mulheres não votavam, por exemplo, né? As mulheres só passam a votar com a reforma de Getúlio Vargas. Até 1988, com a nova Constituição, analfabetos não votavam também. Então você já chegou a ter um país ali com 40%, 50%, mais ou menos 40% de analfabetos nos anos 60, né, e toda essa população estava excluída do sistema eleitoral. Então a gente vê essa tendência dentro das repúblicas democráticas a aumentar, a ampliar a cidadania. Galera, para ilustrar aqui a nossa aulinha, né, eu trouxe para vocês uma questão de 2015, do Enem de 2015. O texto diz o seguinte: na sociedade democrática, as opiniões de cada um não são fortalezas ou castelos para que neles nos encerramos como forma de autoafirmação pessoal. Não só temos de ser capazes de exercer a razão em nossas argumentações, como também devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas melhores razões. A partir dessa perspectiva, a verdade buscada é sempre um resultado, não ponto de partida. E essa busca inclui a conversação entre iguais, a polêmica, o debate, a controvérsia. Ou seja, as pessoas nesse sistema democrático, elas estão sempre ali em busca, né, de uma igualdade, partindo de uma igualdade, para chegar em uma concepção, em um consenso, né, para chegar na melhor solução, para chegar naquilo que deve ser feito. Vemos aqui então o enunciado da questão que diz: a ideia de democracia presente no texto, baseada na concepção de Habermas acerca do discurso, defende que a verdade é um ou uma. Aí a letra A: alvo objetivo alcançável por cada pessoa como agente racional autônomo. B: critério acima dos homens, de acordo com o qual podemos julgar quais opiniões são as melhores. C: construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, cujo resultado é um consenso. D: produto da razão que todo indivíduo traz latente desde o nascimento, mas que só se firma no processo educativo. Ou é resultado que se encontra mais desenvolvido nos espíritos elevados, a quem cabe a tarefa de convencer os outros. Pessoal, indiferente aqui do Habermas, que só de trazer o Habermas para o discurso a gente já sabe que é a letra C, porque ele vai falar de uma teoria da ação comunicativa, mas quando nós dizemos aqui nos dias de hoje, da democracia de hoje, na cidadania de hoje, nós temos esse palanque, né, político em que as pessoas vão para apresentar suas ideias, debater, colocar visões opostas e a partir disso chegar a um consenso, tá? Então a alternativa que responde à questão é a C: construção da atividade racional de comunicação entre os indivíduos, cujo resultado é um consenso. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Se tiver qualquer dúvida, acessem os materiais que estão aqui na descrição do vídeo. Se quiser deixar um comentário também, fiquem à vontade. Até a próxima, galera. Falou!